Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre uma grata satisfação estar de volta a essa casa, falando de doutrina espírita, falando do Mestre Jesus, aquele que é o nosso modelo e guia. Gostaria de saudar especialmente a uma amiga e ex-professora, na quinta série, hoje 6º ano, minha primeira professora de História, Ione Góes, a qual ensinou-me a refletir acerca crítica do mundo ao nosso entorno e acabou, talvez direto ou indiretamente, inspirando-me para seguir a carreira também como educador e professor de História. Dentro da história da humanidade, o homem busca tatear ainda de forma bem precoce, compreender as suas relações éticas, morais, princípios existenciais em diversas civilizações antigas. Evidentemente que gradativamente os anseios e as aspirações humanas vão ganhando novos contornos, novas exemplificações, à luz do direito, à luz da ciência, dos estudos que vão compondo a essa mesma humanidade à medida que os conceitos começam a se consubstanciar na nossa civilização. Na civilização antiga, entre os gregos, tivemos diversos filósofos cujo empenho em estabelecer essas máximas acerca do ser humano tinham na palavra de Sócrates, que dizia que quem sabe o que é certo, faz o que é certo. Inspirou profundamente Platão, que trabalhava com uma ética que ele considerava natural aos indivíduos, sendo que cada indivíduo trazia, já no seu nascimento, esses conceitos enraigados, e gradativamente, à medida que ele ia deixando de lado a materialidade e se aproximando do mundo das ideias, ele conseguiria enxergar de forma plena e absoluta as verdades imutáveis da existência. De sorte que então Platão asseverou que o indivíduo que deseja mudar o mundo, o primeiro passo deve ser mover a si próprio. Diante das prerrogativas clássicas, dos conceitos enraigados, nós vamos para a civilização romana, a qual os 3 princípios básicos do direito começam a se solidificar: o jus civile, o jus naturale e o jus gentius. É bem verdade que a ideia de direito natural, que compunha como tema principal a liberdade do indivíduo, era voltada apenas aos cidadãos. E, obviamente, que cidadão, naquela época, ainda era um conceito muito restrito, voltado, no caso de Roma, para os romanos, no caso dos gregos, apenas para os cidadãos de determinadas cidades-estados. Na Grécia, o cidadão ateniense, ele era grego, mas se considerava ateniense. A Macedônia, que também se localizava na Grécia, e falava o mesmo idioma dos gregos atenienses, eram vistos como bárbaros. Em Roma, o conceito de cidadania se dava apenas àquele que falava o latim e tinha a cidadania romana. Obviamente que os conceitos de liberdade eram apenas para esses indivíduos. Existia a escravidão a todos os indivíduos que não atendiam aos requisitos do direito natural. E gradativamente esses conceitos vão sendo questionados à medida que a civilização avança nas suas concepções. É bem verdade que a ideia de liberdade ainda era muito parca, afinal de contas o próprio Aristóteles defendia o conceito do escravismo, considerava que existiam homens naturalmente superiores e, portanto, deveria sim subjugar e explorar aqueles que porventura fossem dotados de pouca capacidade intelectiva e de pouca habilidade. Como ele mesmo asseverou, instrumentos vivos na execução de trabalhos
a serviço daqueles que detinham a capacidade intelectual. De sorte que avançamos na história, e precisamente na época dos romanos, durante o apogeu do Império Romano, nasce em Jerusalém, segundo a tradição bíblica, em Belém, segundo a historiografia, em Nazaré, um dos indivíduos que rompeu o ciclo historiográfico, definiu a história antes e depois dele. E mais do que isso, trouxe luzes a trevas ancestrais, trouxe à tona elementos de mudança do indivíduo como nunca antes vista na história da humanidade. Nenhum indivíduo humano foi capaz de alterar tanto os conceitos filosóficos e mentais de uma sociedade, baseado em postulados extremamente simples, falando para pessoas de pouca cultura. Ele conseguiu transformar tão intimamente esses indivíduos, de forma que esses indivíduos preferiam ir ao holocausto a negar a sua fé na cristandade. É curioso quando nós falamos dos desafios da fé dos primeiros cristãos, porque quando eles eram levados à morte, eles poderiam simplesmente fugir da pena capital, simplesmente com a declaração pública de que ele renegava o cristianismo. Era só dizer, eu não sou cristão. E ele estava incólume de qualquer punição, dor ou sofrimento. Mas esses indivíduos sentiram na expressão de Jesus uma liberdade tão ampla e plena que preferiam morrer fisicamente a renegar aquela liberdade íntima que ele compreendeu com Jesus. Mateus, no capítulo 7, versículo 12, chega a dizer: tudo o que deseja que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Essa prerrogativa simples, apresentada pelo discípulo de Jesus e elucidada durante vários séculos nos textos apostolares, apresenta conscientemente a ideia do indivíduo de que a liberdade plena condiz exatamente em fazer ao outro tudo aquilo que nós desejamos que seja feito para conosco. Mas, ao mesmo tempo, isso pressupõe abdicar-se do egoísmo. Quando leio os textos evangélicos e observo a expressão de Jesus, eu observo que em nenhum momento ele impôs a nenhum de seus seguidores nada, a não ser o direito de ser livre, de pensar livremente, sem que ninguém impusesse a ele nenhuma amarra, nenhum critério. Ao ponto de Paulo de Tarso chegar a dizer: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E ele então vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse princípio básico, elencado por Jesus, dizendo que nós temos a possibilidade de fazer tudo aquilo que desejamos. E à medida que nós avançamos consciencialmente na compreensão dessas máximas, a liberdade ela se torna plena e efetiva. Porque, afinal de contas, quanto mais conhecemos acerca do que é a liberdade, mais livres nós desejamos ser. E quanto mais livres nos tornamos, mais conscientes estamos. Quando não precisamos mais da vigilância e nós fazemos as coisas por nossa livre consciência, sem medo de sermos pegos, então nós atingimos a plenitude da liberdade consciencial. Se nós observarmos todos os parâmetros da sociedade contemporânea que vão de encontro a esse princípio, que é justamente a vigilância constante, que é justamente o oposto da liberdade consciencial que nós deveríamos ter enquanto indivíduo humano. Quando entramos em um estabelecimento e encontramos a célebre frase: sorria, você está sendo filmado. Quando, na verdade, você está sendo vigiado, como asseverava Michel Foucault. Na verdade, essas vigilâncias
compõe exatamente da nossa incapacidade de ser plenamente livre, em saber que não devemos fazer nada daquilo que sabemos que não devemos fazer. Parece um aforismo, quando na verdade é uma prática comum. Nós sabemos o que não devemos fazer, como asseverou Sócrates. Quem sabe o que é certo, faz o que é certo. Mas muitas vezes nos conduzimos por caminhos equivocados, justamente porque não paramos para avaliar essas relações. Então o indivíduo humano, a partir desses conceitos de liberdade, ainda ficava enraizado nos conceitos de uma autoridade imperial, como era a romana, e Jesus apresentava um Deus absolutamente distinto, dizendo que o Pai permite que nós sejamos seres livres. Dizia que nós devemos conduzir-nos como nós acharmos que devemos. E vamos aprendendo gradativamente a entender a expressão de Jesus exatamente no amor e no perdão. Quando Jesus perece, sua mensagem ecoa no Ocidente, principalmente, e Roma, a partir do edito tessalônico, se apropria dos conceitos cristãos. O mundo mergulha em uma nova fase de absorção de novos conceitos. Entramos em uma fase distinta de introspecção, de medo, de insegurança. E o cristianismo, em vez de ser uma religião de libertar consciências, transformou-se em uma religião opressora, perseguindo aqueles que discordavam do pensamento dominante. Criou-se uma hierarquia, uma doutrina enraizada em conceitos de poder, autoridade, vaidade, luxo e opulência. Chegamos na segunda metade da Idade Média, mais precisamente a partir do século XIV, e o renascimento cultural começa a angariar novamente os conceitos clássicos. E a liberdade volta a ganhar força e expressão a partir desse momento. O desejo de estar livre, de ser livre, de pensar por si, de conseguir racionalizar os eventos, buscando a lógica e a razão como guia seguro, que mais tarde, através dos filósofos iluministas, ganhavam um novo conceito neste sentido. Então a liberdade agora estava pautada em um destino da humanidade. E nós tínhamos 3 lemas que inspiraram os filósofos da época dos séculos 17 e 18, que inspiraram a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Em nome desses 3 pilares que são compostos, estabelece uma nova ética, uma ética liberal, que propunha que o indivíduo deveria ser livre de qualquer tipo de amarra. Era um combate direto à escravidão africana, ameríndia, instalada principalmente na América portuguesa, espanhola e anglo-saxônica. Diante dessa expressão máxima de liberdade do indivíduo para escolher os seus dirigentes, para opinar, para ter livre consciência e saber que não deve fazer nada daquilo que não deve ser feito pelo bem comum. No século XVIII, diversos pensadores americanos do norte estabeleceram a Carta ao Bom Povo da Virgínia, que defendia a ideia de que o indivíduo deve lutar para ser livre e, mais do que isso, o povo tem o direito de lutar contra qualquer sistema opressor, parafraseando a ideia do grande filósofo Jean-Jacques Rousseau: todo o poder emana do povo e para ele deve ser direcionado. Essa expressão, vinculada a partir da ideia de liberdade, ganha eco no século XVIII e expande no século XIX, onde grandes teóricos emergem garantindo que esse direito fosse definido. Em 1800 em diante, nós vamos ter diversas revoluções, principalmente após 1848, a chamada Primavera dos Povos, na qual Victor Hugo chega a asseverar: um grande furor toma conta da Europa. É uma onda que não é possível pará-la. É a força da transformação. É a mudança revolucionária que irá mudar para sempre
os destinos da humanidade. A liberdade sopra sobre as nossas faces e não é mais possível a tirania e a opressão. E a humanidade modifica os seus quadros de forma substancial. E é justamente no século XIX, no auge das revoluções e das transformações, no momento em que o materialismo ganha força, o positivismo surge como uma alternativa religiosa para aqueles que não acreditavam mais numa figura divina, surge a doutrina espírita. E nela há uma busca para a compreensão dos ensinos de Jesus. A compreensão do progresso da humanidade, que era inevitável. Alguns incautos costumam dizer que Allan Kardec plagiou o positivismo, mas quando nós aprofundamos no estudo do Espiritismo, nós vamos ver que ele ultrapassa em muito a ideia inicial. Ele vai muito além daquilo que o Comte apresentou, porque ele começa a apresentar postulados de uma liberdade plena do indivíduo, de uma sociedade consciente, de uma sociedade que compreende a sua liberdade da forma que deve ser. Na questão 829 do Livro dos Espíritos, Kardec assevera: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, Kardec questiona aos espíritos acerca da escravidão que ainda era praticada em diversas partes do mundo. E era aceito como algo natural, mesmo no século XIX, através de novas ideologias que surgiam dizendo sobre superioridade racial, darwinismos sociais e outras tantas doutrinas racistas nesse sentido. E os imortais, de forma prudente e sábia, dizem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Hoje, nós temos legislações contrárias à escravidão. Já vemos esse ato como algo nocivo, prejudicial, contrário às leis éticas, morais e, mais do que isso, legislado contra isso. Qualquer um que a faz é visto como um criminoso. Ou seja, o processo do progresso das ideias é lento, é gradativo, mas as suas mudanças elas agem de forma intensa e jamais se alterarão à medida que a humanidade avança nos seus preceitos. Na questão 833, Kardec questiona: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Os imortais então respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Se nós observarmos a expressão máxima, o prisioneiro no cárcere, ele pode desafiar o carcereiro. Ele pode pensar nas paradas por onde esteve, nas pradas, nos verdes vastos, vales, e continuar livre mentalmente. Você pode impor a ele uma ideia e ele vai continuar sendo livre. Como os escravos africanos fizeram no Brasil, quando impuseram a eles o cristianismo. Eles eram levados à igreja e viam as imagens dos santos, eram obrigados a cultuá-los e eles então faziam as associações em uma forma de liberdade. Transformavam os seus orixás nos santos católicos. E então ali rendiam o culto não ao santo, mas ao seu orixá. Por mais que prendessem e limitassem esse indivíduo, ele continuava livre para poder pensar da forma que desejava. Passou a sua cultura por gerações e manteve viva a sua crença, mesmo com todas as imposições e obrigatoriedades. Nós então temos de fato a possibilidade de ser livre apenas no pensamento. Os psiquiatras vão dizer: na mente você pode fazer tudo. Freud afirmava isso. E muitas vezes, quando nós não temos coragem de fazê-lo, fazemos
em sonhos. Mas à medida que nós despertamos plenamente a consciência, nós vamos entender o que de fato podemos fazer. Pois essa liberdade de consciência é que nos compõe enquanto indivíduos do ponto de vista de transformação. E aí então nós chegamos à nossa sociedade contemporânea. Século XXI, pós-modernidade, quando preferem alguns filósofos dos dias de hoje. A chamada sociedade líquida, a sociedade da aparência, da imagem. Hoje em dia a imagem é vendida, ela é exposta. E a felicidade, ela parece ser algo comum a todas as pessoas. Recentemente, li um texto que falava acerca das dificuldades da sociedade contemporânea. E o título do texto era A Geração dos Rostos Felizes nas Fotos e dos Travesseiros Encharcados de Lágrimas. Em uma imagem absolutamente perfeita de uma vida absolutamente linda e maravilhosa, quando na verdade nada daquilo é real. Tudo aquilo é uma construção, é uma imagem construída para atender a uma sociedade, àquilo que a sociedade acha que é felicidade, àquilo que a sociedade acha que é fazer certo. São as pessoas que apresentam publicamente postulados éticos e morais, mas por trás são nocivos, fazem acordos conchavos, são inescrupulosos, maldosos e perversos. Obviamente que não estamos nessa expressão julgando nenhum indivíduo, apenas fazendo análises sociológicas. Essa dicotomia da sociedade dos dias de hoje apresenta exatamente a futilidade que nós atingimos nesse momento em que somos vigiados por nós mesmos para ter uma aparência perfeita de uma sociedade que exige que nós sejamos perfeitos. Observemos os padrões de belezas impostos. Então, existe um padrão de beleza. As pessoas têm um determinado conjunto ou um modelo específico, que vai desde o cabelo. Qual é o melhor tipo de cabelo? É o liso? É o encaracolado? Eu costumo brincar sempre que, na verdade, o melhor tipo de cabelo é ter cabelo. Não ter cabelo é muito ruim. Então, eu gostaria apenas de ter cabelo, por motivos óbvios. Mas há uma imposição na sociedade dizendo que determinada conduta deve ser apresentada. E as pessoas então reproduzem. A geração da aparência. Permita-me uma elucidação pessoal. Eu tenho um colega, também professor, que viaja muito pelo mundo. Ele aproveita as suas férias e a sua facilidade de idiomas e conheceu várias partes do mundo. E ele bastante, como dizem os meninos, viajado, sempre posta as imagens das suas viagens em diversas partes do globo. Em uma ação que as escolas, em uma das escolas que trabalho, em que nós reuníamos os meninos e fazíamos uma atividade de integração antes dos exames vestibulares do Enem, estávamos em um círculo, isso já no final da tarde, dialogando sobre diversos temas. E então cada um apresentava um pouco de si, e um dos alunos disse para esse meu colega: se tem uma pessoa que eu invejo, é você, professor, porque você conhece o mundo todo. Você é uma pessoa que viaja bastante, que usa roupas bem apessoadas de determinadas marcas, você tem um celular de tal empresa, tem esse tipo de característica. Começou a elencar uma série de facilidades que supostamente o indivíduo tinha, e no qual ele vai finalizar dizendo: professor, você é um indivíduo feliz, porque você vive plenamente. Aí esse professor analisa, algumas lágrimas começam a correr dos olhos dele e ele fala: isso porque você não conhece as minhas dores, as minhas angústias, as minhas contradições, os meus problemas. Só que quando eu apresento para vocês a minha vida no Instagram, no Facebook, eu apresento aquilo que vocês querem ver. Porque se eu colocar
todas as minhas angústias e sofrimentos, com certeza vocês vão parar de seguir a minha página. E aí entramos numa discussão acerca exatamente desta dificuldade que a sociedade tem hoje de compreender o que é de fato a felicidade e o que é de fato ter uma consciência liberta. O que é ser livre, na verdade? O que é ser realmente feliz? É justamente compreender que a minha ação no mundo consiste basicamente em poucos princípios. O primeiro deles, avançar intelectualmente. Aproveitarmos a nossa passagem na Terra para adquirirmos sabedoria. Isso não quer dizer que tem que ser através de elementos acadêmicos, porque temos diversos acadêmicos que são intelectualizados, mas de pouca sabedoria. Outros indivíduos que intelectualmente não têm formação acadêmica nenhuma, mas de uma sabedoria extremamente profunda por conhecimento prático da vida, que deu a ele uma vivência muito mais ampla. Isso também é conhecimento. Então, a perspectiva da nossa primeira viagem na Terra consiste no aprendizado intelectual. O segundo, e o mais difícil, o aprendizado moral e o avanço moral. E aí nós estamos em um processo tão aparente que as duas coisas se tornaram apenas elementos de aparência. Então eu apresento elementos de títulos, quem sou eu academicamente, intelectualmente, e quem sou eu através da minha imagem moral dos meus posts na internet de forma geral. Ou seja, não nos tornamos indivíduos realmente livres, porque somos indivíduos ainda aprisionados a um conceito externo. Não são elementos reais e sinceros. Certa feita alguém me perguntou: você consegue ser espírita? Eu digo: eu sou espírita. Tenho plena convicção no espiritismo. E chego a asseverar diversas vezes: se não fosse espírita, provavelmente seria ou agnóstico ou deísta. Ateu jamais. Eu não consigo conceber o ateísmo. Eu acho sem sentido o universo ter sido criado ao acaso, do nada. É como eu jogar uma série de blocos para cima com cimento, areia, tinta, e esperar tudo aquilo cair no chão e se transformar num prédio. Se isso acontecer, e eu fizer isso inúmeras vezes, e em algum momento isso acontecer, eu posso começar a pensar na possibilidade da não existência de Deus. Obviamente que toda essa organização mecânica, matemática que rege o universo, existe uma força por trás disso, que nós, por pobreza de linguagem, chamamos de Deus. Mas poderia ser uma força, ou seja, acreditaria em alguma coisa nesse sentido. Enfim, a doutrina espírita nos apresenta, então, qual postulado? Que nós devemos ser livres. E então alguém me questionava: se você é espírita por convicção, você consegue fazer tudo aquilo que você deve fazer para ser um bom espírita? E eu disse: consigo. Ué, você consegue perdoar plenamente? Amar o próximo indistintamente? Você consegue fazer tudo aquilo que Jesus falou? Eu disse: não. Então, a pessoa vai dizer: então como você se diz espírita? E eu recorro sempre ao Evangelho. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão? Pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E não pela perfeição. Porque se fosse pela perfeição, nenhum de nós, dos dois planos que aqui estamos, aqui estaríamos. Estaríamos em outras esferas. Talvez no planeta Terra nós tenhamos 1% da população de indivíduos que estão num estágio um pouco mais avançado do ponto de vista intelecto-moral, mas a grande massa se encontra basicamente no mesmo patamar, vibrando na mesma direção. Então, obviamente que eu vou acertar diversas vezes e vou errar diversas vezes, e é por isso que eu sou espírita. Porque o espírito me permite exatamente essa busca em acertar, mesmo quando erro. Aprender quando me equivoco. Esse processo de avaliação individual
é que gera o indivíduo a possibilidade de pensar livremente. Na questão 835, Allan Kardec questiona os imortais. A liberdade de consciência é uma consciência da liberdade de pensar? E os imortais respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E onde estão gravada a lei de Deus? Em nossa consciência. Perceba que o indivíduo que compreende a liberdade de consciência, ele não impõe ao outro nada. Ele não tenta convencer o outro. Ele não impõe a sua doutrina. Ele entende que o outro tem a sua importância, que a religião dele tem a sua importância, assim como a sua forma de pensar. O indivíduo inseguro é que quer levar o outro a pensar como ele. O indivíduo que não consegue ser livre é que quer impor ao outro uma forma de pensar. Porque quando nós entendemos a liberdade de consciência plena, nós não precisamos transformar ninguém em espíritas. Não precisamos fazer proselitismos. Porém, à medida que o indivíduo se aproxima querendo saber da doutrina, ela é tão libertadora que ele percebe em nós essa capacidade de liberdade. Então ele se aproxima buscando a liberdade. Mas para alguns a doutrina espírita é muito livre. Pois afinal de contas ela deixa você fazer o que quer. Ela lhe transforma no indivíduo pleno. Então você diz, agora eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas ao mesmo tempo você tem um freio. E esse freio não é imposição de ninguém. É a sua consciência liberta e plena que vai entender que determinadas coisas não podem ser feitas. Não porque eu vou para um eterno inferno e vou lá perecer por toda a eternidade, ou um céu onde eu vou gozar de toda a felicidade. Mas porque eu entendo que para o meu processo de evolução educativa, nem tudo devo fazer. Pois, afinal de contas, se assim for, eu não sou um indivíduo livre, eu sou um autocrata. Porque se eu imponho ao outro a minha forma de pensar, eu não imponho a ele a liberdade. Eu imponho a ele a minha maneira de ver as coisas. E uma coisa que Jesus fez muito bem a todos os seus discípulos. Em momento nenhum ele disse o que cada um deveria fazer. Ele ensinou a doutrina, ensinou os indivíduos a pensar por si, a partir dessa doutrina. E esses indivíduos do conhecimento pleno do cristianismo se tornaram seres livres que conduziram a sua vida em plenitude, seguindo os ensinamentos máximos do cristianismo. É essa compreensão que nós devemos trazer para a nossa sociedade. É essa compreensão que nós devemos trazer para a contemporaneidade. É inadmissível que ainda na sociedade contemporânea nós tenhamos cárceres cada vez mais superlotados. Se os cárceres estão mais superlotados, nós estamos falhando enquanto indivíduos humanos no processo de educação e consciência desse indivíduo. Isso no Brasil. Porque se nós formos para o Canadá, por exemplo, o Canadá passa por um grande problema, agora com relação ao seu sistema carcerário. Falta de prisioneiros. O grande problema do Canadá, da Noruega, Suécia e Finlândia, do sistema carcerário, é a falta de prisioneiros. Tem cadeias fechando e o pessoal perdendo emprego, fazendo greve porque está perdendo emprego de carcereiro. E então você vai dizer, mas como isso é possível? Vamos mandar os nossos para lá. Parece uma solução, né? Mas na verdade a solução é o que os canadenses, finlandeses estão fazendo para esse índice baixo de criminalidade, ensinando o indivíduo a ser livre. 80% dos canadenses que cometem crimes não voltam a cometer crimes. 80% de não reincidência. Então os indivíduos se tornam livres. Obviamente que isso é um processo de educação e está visível, é patente, não é utópico. Então, em vez de criar mecanismos de libertação do indivíduo, nós criamos cárceres, grilhões, e achamos que a pena de morte é a solução do problema. Então vamos matar os elementos que cometem crime. E onde é que está a compreensão da imortalidade? Nós matamos o indivíduo físico, mas o indivíduo espiritual ele continua vivo.
E vai continuar cometendo crime porque ele não foi conscientemente avançado por culpa nossa, enquanto sociedade, enquanto humanidade, que falhamos nesse sentido. Nós temos que entender que a liberdade funciona justamente no sentido de conscientização do indivíduo, da mudança ética da sociedade. E nós, enquanto povo brasileiro, precisamos passar por uma transformação ética e moral profunda. E não desejarmos que isso venha de altos escalões governamentais, porque toda a sociedade está contaminada, pelo menos em sua ampla maioria, carcomida com o jeitinho, carcomida com os princípios da ética e da falta de moral, de elementos simples até elementos mais profundos. E Jesus asseverou em suas palavras: aquele que não é fiel nas pequenas coisas, também não será nas grandes. Como dizia Sócrates, que já disse anteriormente, quem sabe o que é certo, faz o que é certo. Quais são os valores que nós, enquanto pais, mães, amigos, professores, colegas, sociedade brasileira, passamos para as pessoas do ponto de vista ética e moral, da liberdade do indivíduo? Então nós temos que avançar muito enquanto sociedade. E não buscar que essa determinação venha de cima para baixo. Várias revoluções já foram feitas em nome da liberdade, em nome do equilíbrio, da justiça social, e nenhuma delas foi real, porque mudou-se o sistema, mas não modificou-se o homem. Não adianta alterar o sistema econômico, se não alterar os conceitos que os homens trazem em si, porque senão tenderemos a repetir velhos erros e manter velhos e antigos conceitos. Na questão 825, Allan Kardec questiona aos espíritos: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Ou seja, nós somos solidários. Eu costumo imaginar o planeta, na sua organização, como uma grande máquina. E essa máquina tem várias peças e engrenagens. Essas peças e engrenagens somos nós. Algumas maiores, que têm maior responsabilidade. Outras menores, que aparentemente têm menores responsabilidades. Porém, se a pequena parte da peça, da grande máquina, der um defeito, todo o sistema é comprometido, porque alguma outra peça vai ter que trabalhar de forma mais intensa para suportar a ausência daquela. Imagine quando várias peças dessa mesma engrenagem entram num processo de dificuldade da sua rotação normal. Todo o sistema sobrecarrega. Então, a solidariedade que nos é comum enquanto indivíduos existenciais, ela passa a sobrecarregar aqueles indivíduos que porventura tentam manter uma vida de acordo com os preceitos que lhes são apresentados. E nós, então, como seres humanos solidários no nosso processo evolutivo, e como bem asseverou Jesus, o escândalo tem que vir infeliz àquele que é o portador do escândalo. Muitas vezes, dentro do conceito reencarnatório, nós vamos dizer, mas o indivíduo está passando por isso porque ele precisa passar por isso dentro do seu processo evolutivo. Esse indivíduo que passa pela tormenta está respondendo perante a lei. E nós, os causadores da angústia do outro, estamos adquirindo, na lei de ação e reação, a responsabilidade para com ele. É isso que nós precisamos aprender dentro do ponto de vista de solidariedade universal. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo planeta. Devemos ser solidários uns aos outros, compreendendo a máxima do conceito dessa liberdade. E essa liberdade consiste plenamente na consciência tranquila. De ser perfeito? Não. Na consciência tranquila de estar lutando para fazer o melhor que nos é possível. E aí sim, quando fizemos o melhor que nos é possível, e aprofundando ainda mais nesse conceito, vamos ampliando e nos melhorando.
Não podemos exigir dos outros perfeição. Não podemos querer que o outro seja perfeito, porque o processo é como Platão disse: queres mover o mundo? Mova-se. A única forma de ensinar a alguém é pelo exemplo. Sartre dizia que não há nada que possa eximir o homem da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante dos seus atos. Barreiras psicológicas, históricas ou socioeconômicas não são capazes de ofuscar a liberdade. O cancioneiro popular já chegou a dizer: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Nós precisamos compreender as máximas do Cristo na sua expressão de renovação de um indivíduo e ter a consciência de que ser livre era fazer e é fazer o melhor dos nossos esforços para transformar a sociedade em uma sociedade de amor, de plenitude, de bondade e de esperança. Lembrando sempre na expressão de Mateus, como disse anteriormente: tudo o que deseja que façam a vocês, façam vocês aos outros. Que nós podemos fazer o bem e, consequentemente, a partir da bondade que é inerente a nós, nas máximas ensinadas por Jesus, possamos transformar de fato essa humanidade e esse mundo em um mundo de paz, de prosperidade e de harmonia. Que a nossa consciência livre possa, no ocaso das nossas vidas, despertar no plano cósmico universal a consciência serena de que trabalhamos no máximo das nossas condições para seguirmos as máximas do Cristo. E com essa consciência tranquila, desencarnaremos tendo certeza que fizemos muito, mas ainda temos muito o que fazer. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todo sempre.